Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 322 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. A universalidade de seu sofrimento é também outra peculiaridade da quinta dor. E isso foi como que uma sombra da paixão. Quem poderia enumerar a variedade de dores que estavam contidas nas 3 horas? Que porção de sua natureza imaculada não foi coberta por um sofrimento apropriado? Não havia lugar onde uma dor pudesse ser enxertada em que Deus não tenha inserido alguma. Estava tão completamente submersa em aflição, como um peixe está submerso no grande mar profundo. A própria onipresença de Deus à sua volta era uma onipresença do sofrimento. Assim como o fogo que pune o pecado é tão terrivelmente eficaz, porque Deus quis que sua natureza fosse punitiva, assim as dores sobrenaturais de Nossa Santa Senhora no Calvário foram terrivelmente eficazes, porque seu objetivo era levar o sofrimento até ao limite máximo a que uma criatura poderia chegar para que sua santidade, seus méritos e sua exaltação excedessem os de todas as outras criaturas juntas, exceto a natureza criada do Filho. Não havia conduto de nenhum de seus sentidos por onde a dor não fluísse, como marés conflitantes num golfo estreito. Não havia faculdade de sua mente que não fosse iluminada, ou antes abrasada, por uma luz que feria a natureza e produzia dor. Suas afeições foram cruelmente imoladas ao pé do altar do Calvário, uma após outra, e o sacerdote zeloso não poupou nenhuma de suas vítimas. Sua vontade foi estendida ao ápice de um consentimento inaudito que a justiça devoradora de Deus exigia dela. Sua alma foi crucificada. O corpo era uma presa da agonia mental. Os pés estavam cansados de ficar parados. As mãos manchadas de seu sangue, os olhos cheios de seu próprio sangue. Abre aspas, como cobriu o Senhor de escuridão a filha de Sião. Chorou sem cessar durante a noite, e suas lágrimas correm por suas faces. Não há quem a console entre os seus amados. Ele enviou do alto fogo sobre meus ossos e me castigou. Estendeu uma rede a meus pés, fez-me cair para trás, lançou-me na desolação, consumida em tristeza todo dia. O Senhor tirou todos os meus príncipes do meio de mim. Chamou contra mim o tempo em que devia destruir os meus soldados escolhidos. O Senhor pisou como num lagar a Virgem, filha de Judá. Por isso eu choro, meus olhos derramam rios de lágrimas, porque se afastou de mim o Consolador, que podia restaurar minha vida. Meus filhos pereceram, porque o inimigo prevaleceu. Conturbado está meu coração dentro de mim mesma, porque estou cheia de amargura. De fora me mata a espada e dentro a morte. Ó vós todos que passais pelo caminho, atendei e vede se há dor semelhante à minha dor, porque o Senhor me vindimou. Como tinha dito,
no dia da ira de seu furor. Fecha aspas. Isso são versículos do livro das Lamentações, 1 e 2, capítulos 1 e 2 de Jeremias. Né? Por último, ela era incapaz de morrer com ele. Muitas vezes morrer com o morto seria a única consolação verdadeira para um enlutado. O coração de alguém foi a luz de nossa vida, a luz que não se põe, de longos anos de fortunas diversas, brilhante no céu azul da prosperidade e mais brilhante ainda nas nuvens negras da adversidade. Mas essa luz é apagada pela morte. Por que deveríamos sobreviver-lhe? Daqui por diante, que significado terá a nossa vida? Aquele coração frio era o fim de todos os nossos caminhos. Toda e qualquer esperança terminava aí. Um passado em que este coração não estivesse, não valia nada para nós. Não víamos futuro em que ele não tivesse seu lugar. Todos os nossos planos acabavam aí. O peso de nossas expectativas concentrava-se neste único ponto. E agora ele cedeu. E estamos caindo e não sabemos para onde. Essa perda é verdadeiramente o fim da vida, muito mais verdadeiramente do que a mera separação da alma e do corpo. Os apóstolos, especialmente o vivo e carinhoso Tomé, queriam morrer com Lázaro, simplesmente porque Jesus o amava assim. Certamente conseguimos lembrar-nos de dias que foram o fim do mundo para nós. Dias em que parecia impossível a vinda do amanhã. Um leito, suportando um peso triste, com belo terror, que foi o fim dos tempos, à beira do mundo, o limiar da eternidade. Havia muito tempo a morte era esperada, mas não há palavras que possam expressar quão inesperadamente chegou. Todas as nossas esperanças e todos os nossos medos e todos os nossos amores foram reunidos, como se o juiz estivesse a vir julgá-los. As coisas ordinárias não poderiam continuar depois daquilo. Não retornaríamos aos afazeres diários. Os hábitos tinham desaparecido. Foi um fim que terminou cruelmente, muito cruelmente. Não ter perspectiva era tão temível como não ter esperança. E por isso almejávamos deitar-nos e morrer no mesmo leito e ser enterrados na mesma cova, embora parecesse estranho que sobrasse alguém para enterrar-nos, pois aquilo parecia o fim universal. Este é o espantoso extremo da aflição humana. As dores de Nossa Senhora eram algo mais que isso. Seu filho era Deus. Tudo depende deste fato. Pensai na miséria da vida estendida da mãe, quando a vida dele acabou. Ela não aceita explicações. Não há explicações. Mas podemos sentir, abaixo do mundo das palavras, podemos ver uma luz além da região em que o pensamento capta as coisas. A ruptura real entre Jesus e Maria. A dissolução da união que tinha sido um mistério divino para o mundo durante todos aqueles anos maravilhosos e admiráveis. Quem poderia dizer como é a aflição que chegou a um ponto além do qual morreríamos, e a qual sobreviveríamos somente por milagre externo? Esta foi a dor de nossa mãe quando Nosso Senhor entregou sua alma nas mãos do Pai. Mas desviemos nossa atenção das particularidades da quinta dor para as disposições em que Nossa Santa Senhora a suportou.
Então, aqui termina um longo trecho que tomou alguns dias de leitura, né, sobre as peculiaridades da quinta dor, né? E agora o Padre Febe nos levará a descrição das disposições de Nossa Senhora suportando essa dor, né? Então, aqui de novo ele tenta, né, ao máximo que ele pode, Padre Febe, nos levar a entender essa dor por comparações de nossa vida, né? A vida humana, com a perda de um ente querido, né? Com a perda de um indivíduo com que nós compartilhamos toda a vida, né? Aqui pode ser um filho, uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa, né? E ele então descreve essa perda para nós, né, os seres humanos, para fazer-nos entender, né, um pouco o que foi essa dor, né, de Nossa Senhora. E no final dessa comparação com as coisas humanas, né, ele diz: as dores de Nossa Senhora era algo muito mais que isso. Seu filho era Deus. Então, ela dividiu essa vida por 33 anos com seu filho, né? E o viu morrer na cruz, né? Sem poder fazer nada. E isso, do ponto de vista humano, já teria sido uma catástrofe na vida de Maria, né? Mas foi muito mais do que isso, porque aquele filho dela era o Deus, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? O mantenedor de todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? Então, essa é a característica que nós não entendemos, né, dessa perda. Não podemos entender as dores, né, de Maria, exatamente por isso, né? Está num nível muito acima do nosso entendimento, né? Vamos então às disposições, né? Ora, descrevê-las, as disposições, é impossível. Lemos a vida dos santos e vemos em cada um deles uma santidade interior peculiar, às vezes diferente de todos os outros santos que conhecemos, às vezes congênita ao espírito de outro santo, às vezes, ainda que com pouca frequência, passível de incluir-se em numerosas classes. Muitas das graças sobre as quais lemos não possuem nome na nomenclatura das virtudes correspondentes às suas disposições. Ficamos maravilhados ao ler. Somos cegados pelas luzes que aparecem nas belezas da santidade, in splendoribus sanctorum. Mas sabemos que o que vemos não é nada em comparação com o que não vemos. Como a rainha do sul, que disse de Salomão: não me contaram nem a metade. Tudo o que está na superfície é mera indicação das profundezas abaixo, a qual não nos permite descobrir a beleza interior que o olho de Deus contempla na alma santa. Aqui apenas uma observação, né? O Padre Faber, ele tem uma obra sobre a vida dos santos, né? Eu acho que de 3 ou 4 volumes, né? E uma obra singular sobre a vida de São Felipe Neri, né? Porque Padre Faber era padre do oratório, né? Fundador do oratório de Londres, né? Mas então, ele
a vida dos santos era uma coisa que ele contemplava frequentemente, né? Mas se esse é o caso com os santos, quanto mais o é com Nossa Santa Senhora. Disse expressamente dela que a beleza da filha do rei é toda interior. E quando Nosso Senhor, no cântico, descreve sua amabilidade, acrescenta 2 vezes, além do que está oculto no interior. Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 4, versículos de 1 a 3. Isso é uma nota do tradutor, né? Em latim, abesque eo quod intrinsecus latet. Portanto, é impossível falar adequadamente da beleza interior de Maria. Ao considerarmos cada dor, ficou mais difícil falar de suas disposições. Somos obrigados a usar palavras comuns para coisas singulares e somente parecidas com o que é comum. As realidades sobem cada vez mais alto acima das palavras, até que estas quase nos enganam em vez de elucidar-nos, e temos de repetir as mesmas palavras para disposições que mudaram na transição de uma dor a outra, tanto pela novidade da experiência como pela maior magnificência do heroísmo. Assim, a profundidade e a grandeza da vida interior de Nossa Santa Senhora são suficientes por si para impedir que lhes façamos justiça. Maria é uma das visões divinas que expande a alma antes de esta alcançar a santidade. E como a visão beatífica, excita a fome no observador, ao mesmo tempo que lhe satisfaz a alma inexpressavelmente. Maria, ele compara a Maria, né, a uma visão beatífica, para nos dar a ideia da elevação, da altura, né, da santidade de Maria. Mas há também outra razão para esta dificuldade, que seja descrever as disposições, né, e que diz respeito especialmente às suas dores. É a compreensão da realidade presente. Precisamos explicar o que queremos dizer. Raramente, seja na dor, seja na alegria, absorvemos de uma vez o tempo presente. Compreendemos nossas dores e nossas alegrias aos poucos. Encontramos constantemente novos aspectos nelas e deparamos com peculiaridades que não impressionaram da primeira vez. Então, na dor e na alegria, né? Em cada coisa que nos acontece, há sempre muito mais coisas implícitas que explícitas. É isso que queremos dizer quando falamos de dor crescente. Não é a dor a que cresce, é nossa apreensão dela. Pertence à imperfeição de nossa mente que esse processo seja gradual. Então, justamente porque a mente da criatura não apreende imediatamente a realidade, né? Como a mente dos anjos, né? Isso é aplicado à dor aqui, né? Que o padre Faber está preocupado com esse aspecto, né? Mas é aplicado a tudo, né? A toda a realidade. Nós nunca aprendemos, nós somos incapazes de aprender toda a realidade do momento presente, né? Pertence à imperfeição de nossa mente que esse processo seja gradual. Tudo o que os anos nos descobrem, nos manifestam, nos dão, é ação transitória, seja morte, infortúnio,
ou desgraça quando presente. Somos apenas incapazes de abarcá-lo. Por isso, na dor, parecemos a miúde mais heróicos do que realmente somos. Não carregamos de nosso fardo nada além do que vemos, e vemos só parte dele. Nosso Pai Celestial coloca-o gradualmente sobre nós, dividindo seu peso entre sua mão, a do Pai, e nossos ombros, até que o costume nos permita carregar o peso completo, sem sermos esmagados. Encomendamo-nos a Ele, empenhamo-nos no que está implícito, enquanto mantemos os olhos fixos no que é explícito. Nossa aventura tem sucesso não tanto por nossa coragem, como por sua graça. Às vezes ocorre que perdemos um amigo, e sua morte nos afeta muito moderadamente. De algum modo, a luz da vida não é atirada no abismo que deixou para trás ao partir. Os anos passam e as circunstâncias mudam. De uma vez, ou aos poucos, sentimos falta dele. Não podemos ficar sem ele. É uma falta que, neste preciso momento, precisa ser preenchida e não pode ser preenchida. A perda é irreparável e agora se torna rapidamente intolerável. É como se devêssemos fazer algo e não o conseguimos, precisamente porque ele era necessário para que o fizéssemos. E agora ele não está aí. Um amigo falso, cruel, suspeitoso, perdemo-lo antes de morrer. Mas nunca sentimos sua falta. Nunca constatamos sua ausência. Percebemos que ele sempre esteve fora de nossa vida e apagado de nossa mente com triste alívio, porque lhe fizemos o bem, e com a pia consolação, porque afinal nenhum amor em nenhum tempo e por nenhum objeto é desperdício quando unido a Deus. Mas não é assim com um amigo verdadeiro. Sua perda não acaba nunca. Reaparece continuamente e nosso coração fica estranhamente terno, como se seu espírito tocasse então. Tudo isso é assim porque o presente é rico de realidades, de tal modo que não pode entrar em nossa alma de uma vez. Assim estamos sempre atrasados em relação à vida, compreendendo-nos a nós mesmos e aos outros, acima de tudo a Deus, quando é tarde demais. Assim, estamos sempre atrasados em relação à vida. Que coisa linda, né? Essa frase aqui, né? E quão real ela é, né? Assim, estamos sempre atrasados em relação à vida, compreendendo-nos a nós mesmos e aos outros, e acima de tudo a Deus, quando é tarde demais. Não conseguimos acompanhar o presente com a inteligência ou com o sentimento. Podemos acompanhá-lo somente com uma vivacidade espiritual que nos impede a agir, que nos impele a agir, a sofrer e, acima de tudo, a comprometer-nos segundo nos mandam os instintos da graça. É por isso que as dores geralmente são menos difíceis de suportar do que parecem, porque quase inconscientemente as suportamos por etapas. Então, aqui é a nossa situação, né? Essa nossa, aqui tem uma metáfora muito, muito bonita, né? Ele fala assim: tudo isso é assim porque o presente é rico de realidades, de tal modo que não pode entrar em nossa alma de uma vez. Ou seja, curiosamente, né? A riqueza dos aspectos da realidade é tão grande
que não cabe de uma vez só na nossa alma, no nosso entendimento, né? No nosso intelecto. Certo? É por isso que reações imediatas ao que nos acontece é sempre uma coisa que a gente deve evitar, né? Porque em qualquer situação da nossa vida, nós certamente não estaremos entendendo tudo o que está acontecendo conosco. Né? Aqui ele tá falando sobre dores, né? Sobre sofrimento. Né? Mesmo no sofrimento, e aqui é importante esse ponto de vista dele, né? Ele diz: é por isso que as dores geralmente são menos difíceis de suportar do que parecem. Por quê? Porque nós não conseguimos apreender toda a realidade dessa dor. Então, a dor para nós é proporcional à nossa compreensão dela. Como ela não é total, nós conseguimos suportá-la menos dificilmente, né? Porque nós suportamos as dores, né, por etapas. E agora ele vai falar de Nossa Senhora. Né? Ora, não foi assim com Nossa Senhora. Ela absorveu o presente em sua plenitude. Abarcou na tranquilidade de sua vasta compreensão. A dor revelava-se-lhe em sua completude e pesava sobre sua alma imediatamente. Por isso, suas dores são maiores do que parecem. Em nós elas crescem, mas nela não cresceram. Devemos lembrar-nos disso ao falar de suas disposições no sofrimento. Sua perseverança era de tipo diferente do da nossa, por causa de sua completa compreensão no presente. Portanto, suas disposições, ainda que a pobreza da linguagem nos obrigue a chamá-las pelo mesmo nome, devem ser aumentadas e multiplicadas para que expressem algo diferente do que eram antes. Então ele está dizendo a perseverança, né? A palavra perseverança aqui. Sua perseverança era de tipo diferente do da nossa. Como a gente não tem outra palavra, a gente chama isto, essa característica, essa disposição dela de perseverança. Mas ele nos alerta, né? A linguagem nos obriga a chamá-las pelo mesmo nome, mas essas disposições, que a gente está chamando de perseverança, devem ser aumentadas e multiplicadas para que expressem algo diferente do que elas eram antes. Certo? Então, aqui ele revela também, né? Ele nos faz vislumbrar, né? O poder da mente de Nossa Senhora, né? Ou seja, enquanto a nossa é incapaz de absorver todos os aspectos da realidade, das nossas dores, dos nossos pesares, a mente de Nossa Senhora era capaz de absorver todos os aspectos dessa realidade que ela estava vivendo, né? Tá certo? Por que isso acontecia com ela e não acontece conosco?
pelas características especiais dela, né? A Imaculada Conceição certamente tem um papel imenso nessa característica da mente de Nossa Senhora, né? Além disso, ela era cheia de graça, né? Graça plena, certo? Então, é incomparável, né? A compreensão da realidade, da mente da Nossa Santa Senhora com a nossa, né? Bom, aqui existe um abismo entre a nossa compreensão e a dela, né? Certo? Isso, às vezes, é pouco comentado, né? Sobre havia coisas que ela não compreendia. Nós vimos isso ao longo da nossa leitura, né? Ela guardava as coisas em seu coração, não é isso? Mas a compreensão dela era muito diferente, a compreensão intelectual, mental. Nossa Senhora, para nós é incompreensível, né? Essa abertura mental, essa absorção da realidade como ela realmente foi criada por Deus, né? Isso é um aspecto que nos leva, não é, a pensar sobre os efeitos do pecado original em nós, né? Essa era a compreensão que Adão e Eva tinham no paraíso antes do pecado original, né? Certo? Essa vastíssima compreensão da criação, né? De Deus, né? Mas eu vou terminar aqui a nossa leitura, página 328, para termos ainda um tempo de conversarmos um pouco sobre a leitura, né? Então veja que o Padre Faber ainda não entrou em particularidades sobre as disposições, né? Ele está só introduzindo o assunto das disposições em relação à dor, justamente para nos mostrar a particularidade de Maria em relação à percepção de suas dores, que é diferente da nossa, né? Certo? Então, se houver algum comentário, por favor. Sim. Talvez Nossa Senhora tivesse um completo. Opa, tá falhando aí um pouquinho. Que... bom. Tá. Melhorou agora. Melhorou? É que eu pus o fone aqui. Ela talvez não tivesse o completo entendimento de tudo que estivesse acontecendo. Como disse o senhor aí, né? Ela guardava as coisas no seu coração. Só que eu acho que era assim, né? Ela tinha um completo entendimento de que tudo que acontecia era por vontade ou permissão de Deus. E isso nela era imediato. Isso é. Nós reagimos, né? Nós, às vezes, temos uma reação antes de entender. Sim. Por isso, acho que é São Paulo que fala, né, que nós temos que ser tardos para agir. São Tiago. Por isso, porque a gente precisa de um tempo para poder parar essa nossa reação. Porque se a gente não pode só reagir. É lógico que existem coisas que a gente precisa fazer com rapidez. Você não vai deixar uma criança cair no buraco. Claro. Né? Você está vendo, você vai agir rápido. Mas aquelas coisas que,
principalmente aqueles fatos que acontecem na nossa vida que ferem o nosso orgulho, nós precisamos esperar, né? Precisa de um tempo para nós compreendermos. Antes da gente agir. Isso. Já Nossa Senhora não, era imediato. Talvez ela não entendesse o que estava acontecendo completamente assim, não tivesse esse entendimento. Mas ela sabia que nada era sem a permissão de Deus, nada era sem que fosse a vontade de Deus. A docilidade dela era imediata. Uhum. Embora ela parecesse para nós não ter nenhuma reação, né? Externa, mas ela era completamente dócil à vontade de Deus. Então, mesmo que ela não tivesse a completa compreensão das coisas externas que estavam acontecendo, ela não reagia imediatamente, né? Ela aceitava aquilo. Na seguinte disposição, né? Eu sei que isso é vontade de Deus. Se for para eu compreender, eu vou compreender depois. Se não for para eu compreender, tudo bem, porque é vontade de Deus, né? Isso é um grande exemplo para nós, né? Isso é um grande ensinamento para nós, né? Porque nós somos pessoas reativas, né? Nós reagimos a tudo imediatamente, né? Tudo que nos acontece parece nos exigir uma reação imediata, né? E nós reagimos sem entendermos o que está nos acontecendo, né? É como se um cego tivesse a reagir a algum tipo de perigo externo, mas que você não sabe da onde vem esse perigo externo, né? Qual é a fonte desse perigo externo? Você não está vendo. Então, se nós sempre nos colocamos na posição de docilidade à realidade, né? Mesmo sem compreender a realidade, né? Nós nos colocamos numa posição que é a posição mais razoável em qualquer momento da nossa vida, né? De docilidade. Não estamos compreendendo o que está nos acontecendo, ou o que está acontecendo com outras pessoas, ou o que está acontecendo com o mundo. Portanto, antes de reagir, não é? Vamos esperar, não é? Então, nós tivemos um grande exemplo disso, né? Dessa prudência que nos faltou ao mundo completamente, nos últimos 3 anos, né? Ou seja, numa situação de possível perigo, você não está vendo o leão vindo na sua direção, porque se o leão estiver vindo na sua direção, você tem que correr, não tem jeito. Mas dizem que há um leão que vai vir em sua direção. Você não sabe de onde que ele vem, tá certo? Você não sabe nem se existe o leão, mas estão dizendo que existe o leão. Você pode até ter ouvido o mugido do leão. É mugido mesmo, né? Mas o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Sair correndo? Não, você não viu o leão. Você não sabe se esse leão é um filhotinho,
Você não sabe qual é a natureza desse leão. Então o que você tem que fazer nessa hora? Nada. Observar. Você não pode fazer nada. E, inclusive, se você fizer, você vai fazer coisas erradas, certamente, porque você está reagindo a um suposto ataque que você não sabe de onde vem, qual é a força desse ataque, aonde ele vai te atingir. Portanto, a prudência manda que, na dúvida, você não faça nada. Esse aí a carta de São Pedro, né? Como um leão a rugir, anda ao redor de vós. Demônio, né? Então, isso é 1 Pedro 5. Então, essa é a situação que é muito mais grave no nosso caso do que no caso de Maria, por razões óbvias, né? E nós, na nossa ignorância, na nossa imprudência, né, tentamos reagir a tudo imediatamente, a tudo que nos ocorre imediatamente, sem compreensão alguma do que está acontecendo, né? Então aqui tem uma grande lição para nós, né? Na nossa vida, né? É de calma. É de calma. É de serenidade, né? Que a nossa fé nos diz, né, que tudo que está acontecendo conosco, Deus está vendo. E, portanto, nós precisamos ter calma. O professor Olavo de Carvalho falava uma frase de alguém, não sei de quem, não lembro mais a fonte. É urgente que tenhamos calma, né? Então, isso tem a ver com a nossa constituição, a constituição da nossa natureza, da nossa mente. Nós não percebemos a realidade integralmente, imediatamente. Nós percebemos vislumbres, partes significativas da realidade. O resto nós não absorvemos naquele momento. Então é preciso tempo para que a gente possa absorver o resto da realidade que nos aconteceu no passado, né? Então, é preciso nos movermos vagarosamente, tranquilamente, porque não adianta, né? Então, essas coisas que nós passamos nos últimos anos, né, relacionadas a um suposto vírus que estava se espalhando numa suposta pandemia e que havia um suposto remédio para nos proteger desse suposto vírus que estava sendo martelado na nossa cabeça por supostos especialistas, por supostos jornalistas. Tá certo? O que nós devemos fazer? Ficar paradinho. Paradinho. Não fazer nada. Porque agora, depois de 3 anos, algumas coisas estão surgindo que vão nos dar um quadro completo do que aconteceu. Muitas coisas estão surgindo agora. Da gente entender quem eram os supostos especialistas, quem eram os supostos youtubers,
que estavam nos apavorando? Quais eram as suas reais intenções? Qual é o status científico desse suposto vírus? Enfim, tudo isso não dá para a gente compreender integralmente, né? Há uma suposta tentativa global de fazer isto ou aquilo. Há supostos superpoderosos seres humanos que estão tentando nos fazer isto ou aquilo. Há supostos especialistas que estão nos dizendo isto ou aquilo. Então, na dúvida, nós devemos simplesmente ficar parados. Parados no sentido de fazer alguma coisa, não de ouvir as pessoas falando. Eu acho que nesse ponto a gente tem que ouvir, ver as opiniões. Mas fazer? Nada. Não temos certeza de nada. Né? Não temos absolutamente certeza de nada. Né? Então, esta posição é uma posição que tem lições preciosíssimas para nós agirmos no mundo. Né? Esse retardo da nossa mente, nós somos todos retardados, né, nesse sentido. Né? A nossa mente não foi feita para aprender a realidade imediatamente. Né? Nós precisamos de tempo. Tempo. E o fato de você agir sem tempo para pensar é que dá poder aos outros sobre você. Né? É aquela velha história do vendedor que está tentando vender um produto para você, mas fala que você não pode esperar, porque amanhã ele aumenta. Tá certo? É mais ou menos isso. Não, você tem que agir agora. Você vai ter que agir agora, senão o mundo vai acabar para você. Isso é um argumento que a gente deve, enfim, rechaçar imediatamente. Né? Não existe isso. Essa docilidade da qual o senhor falou, nada mais é que um sinônimo para humildade. Né? Ah, pois é. Mas isso é humildade. É porque as pessoas acham que humildade é uma coisa assim. É aquela carinha, né, virada assim, fala mansa. Humildade não. Humildade é senso de realidade. Porque esse mesmo hábito de você ser dócil à realidade é o mesmo hábito que vai mostrar para você qual é a sua posição no esquema geral das coisas. Né? Que é aquilo que Santa Catarina de Sena, que Deus falava para Santa Catarina de Sena. Né? Qual é a nossa posição no esquema geral da realidade? Nós somos seres absolutamente dispensáveis. A nossa existência, ela é absolutamente dispensável. Nós não valemos nada em termos gerais da realidade. Tá certo? A única coisa que nós somos capazes de produzir é o pecado. Tá certo? Nós somos entes cuja existência depende do nosso Criador. Tá certo? Tudo que nós fazemos de bom nos vem do Criador. Tá certo? Esse é o nosso senso de realidade. Então, essa é a realidade nossa em relação a tudo que a gente vê. Nós somos dispensáveis, não fazemos falta nenhuma no esquema geral da criação. Deus nos criou porque quis. A nossa criação não acrescenta nada a Deus. Nem nada, absolutamente nada. Não é? Nós existimos por misericórdia de Deus. Não é? Se nós deixarmos de existir, nenhuma parte da criação será afetada. Nós não fazemos falta nenhuma para nada. Não é?
Então, esse é o senso de realidade. É só observar as coisas, você vai ver isso. Né? E outra, quer dizer, esse senso de realidade, ele não é exatamente uma coisa católica, ele é uma coisa humana. Qualquer ser humano bem equilibrado e que saiba raciocinar um pouquinho, tá certo? Vai ver exatamente isso. Né? É claro que o arcabouço da doutrina católica nos dá uma firmeza nessa posição muito grande. Mas qualquer ser humano pode observar isso. Né? Ninguém no mundo é essencial para nada. Ninguém no mundo é essencial para nada. Né? Então, isso é senso de realidade. Não quer dizer, a doutrina católica chama isso de humildade. Né? Mas então, a humildade não tem nada a ver com essa coisa, eu sou um miserável, eu sou não sei o quê, parará, fala baixo, fala com a cabeça tortinha, anda de cabeça baixa. Não tem nada a ver com isso, nada. Nada. Humildade é uma coisa muito positiva, muito afirmativa, muito viril. Aliás, Deus, né, quando a gente leu lá o Diálogo de Santa Catarina de Sena, ele sempre fala, seja viril para Santa Catarina. Né? Humildade é virilidade, no sentido certo. Humildade é uma coisa afirmativa. Não é? Então, é isso. Docilidade é o real, né? Nas coisas externas e nas coisas internas. E aí, professor, eu acho que uma boa dica é a gente olhar que quando nós nos sentimos mais feridos no nosso orgulho, maior é a nossa reatividade. Então, se a gente, toda vez que a gente ficar reativo, se a gente olhar para a nossa reatividade, ela vai nos levar a ver esse orgulho. Assim, certamente. Não é? E realmente é preciso ser muito viril para domar esse orgulho. Isso, é a virilidade. Então, a humildade não é uma coisa passiva. A humildade é uma coisa ativa. Nós não podemos ter essa impressão. Olha, uma coisa pictórica que eu gosto muito de comparar, pega duas fotos. Na internet vocês vão achar. Duas fotos de dois papas, um de cada um. Uma de um papa que era chamado Papa Humilde, o Papa Bom, o Papa, né, aquela bondade em pessoa. Este é o João 23. Pega uma foto do João 23. E depois você pega uma foto de um papa viril que lutou contra a heresia do modernismo, que é São Pio X. Né? Coloca as duas fotos uma do lado da outra, vocês vão ver as expressões desses dois papas. O Papa São Pio X era um dos homens mais humildes da sua época. Basta ler a pequena biografia que o cardeal Mary Delval escreveu sobre o Papa São Pio X. E vocês veem o que é humildade. O que é humildade e virilidade. O que é humildade afirmativa. Tá certo? Qual que é o retrato da humildade? Esse é o retrato da humildade. No semblante de duas pessoas. Se quiserem, podem pegar, não pega o do João 23, mas pega de um cardeal brasileiro que também foi considerado, oh meu Deus, quão humilde era esse cardeal.
Cardeal Dom Evaristo Arnes. Põe a foto do Dom Evaristo Arnes para vocês verem, do lado da foto de São Pio X. Se não quiser São Pio X, faz outra coisa. Põe de São Pio V. São Pio V. Um homem de humildade extrema. Tá certo? Humildade extrema e chefe da Inquisição na Europa. Isso bate? Na mente moderna não bate. Na mente moderna não bate. O cara que é chefe da Inquisição na Europa e um dos caras mais humildes da sua época. Não bate. São Roberto Bellarmino. Eu estou dando vários exemplos aqui para vocês. Um cara extremamente humilde. Mas confrontou virilmente Galileu no processo contra Galileu. E por aí vai. E por aí vai. Veja São Bernardo. E o texto que ele escreveu para Eugênio III. Veja se aquele texto, na nossa cabeça, bate com pessoas humildes. A virilidade de São Bernardo quando ele escreveu para o seu filho espiritual que se tornou Papa. Tá certo? E por aí vai. Nós temos exemplos disso. Tá certo? Exemplos disso. De homens humildes e viris. Posso dar exemplos aqui, enfim. Pois é. Esse é um das fotos, né? Eu lembro, Isabela, eu sou velho o suficiente para lembrar, né? De entrevistas desse indivíduo, sabe? Ele falava com a carinha assim, falava baixinho, ippp, ippp. Esse era o Dom Evaristo Arnes. Certo? Muito, muito humilde. Sei muito. Ele era um humilde que tinha orgulho da sua humildade. É o que eu posso dizer. Que é a coisa mais viril. Vou voltar aqui para a Nossa Santa Senhora. Que é a coisa mais viril do que Nossa Senhora, ao longo das 3 horas da crucifixão do seu filho, ficar de pé, imóvel, com os olhos abertos, vendo tudo o que estava acontecendo? Em nenhum momento ela virou a face para tudo o que estava acontecendo. Ela estava absorvendo toda a realidade. Virilmente, de pé, Stabat Mater. Não é? Isso é o quê? Ela não estava com a carinha assim, nada. Ela estava olhando tudo que estava acontecendo. Absorvendo toda a realidade. Não é? Isso é humildade. Isso é humildade. Não é? O Chessa tem uma frase sobre a humildade impressionante, né? Ele diz, eu não vou lembrar a frase completa dele, mas a ideia dele é o seguinte: ele está falando isso quando ele fala que as virtudes cristãs enlouqueceram na nossa época, na época dele. Então ele dizia o seguinte: ele fala de várias virtudes e ele fala da humildade, né? E ele fala assim que a humildade nos tempos modernos ela se deslocou do coração para o intelecto.
o lugar da humildade é no coração e não no intelecto. Então, ele dizia o seguinte, que os humildes modernos são aqueles que falam assim: ah, eu não tenho certeza de nada, você pode estar certo, talvez você esteja certo e eu também esteja certo, porque afinal, etc. Essa é a humildade deslocada, que a humildade não tem nada a ver com isso, com o intelecto. A humildade tem a ver com a vontade. Ele falava assim: a humildade tem a ver com a ambição e não com o conhecimento intelectual. Não é? Você pode ser humilde e afirmar a verdade energicamente, porque a humildade não tem nada a ver com o intelecto, que percebe a verdade. Ela tem a ver com a sua ambição, que é o coração, a vontade. Né? Então é outro aspecto dessa virtude. Né? Então, hoje em dia é difícil até ser humilde da forma correta. Até ser humilde verdadeiramente. Né? Até isso é difícil porque nossa cabeça está embaralhada. Né? Nossa cabeça está confusa. Isso nos confunde, né? Isso nos faz praticar uma humildade falsa e deixar de praticar a virtude corretamente, né? A virtude corretamente. Então, mais alguma observação? Pois bem, nós estamos então aqui na página 328. Se Deus quiser, amanhã continuaremos a ler. Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.